Olá, meus queridos, vamos para a aula 2 da semana. Na aula 1 eu falei sobre sequências numéricas, eu falei que a gente vai estudar progressões, mas antes de estudar progressões a gente vai estudar sequências numéricas. Então na aula 1 eu defini o que é uma sequência numérica. Então a sequência numérica é uma sequência de números que os números estão separados por vírgula, cada número é chamado de elemento da sequência e a sequência está entre parênteses. Falei que as sequências podem ser finitas, quando eu conheço o primeiro e o último número. As sequências podem ser infinitas, quando eu não conheço o último número. E que as sequências elas podem ser aleatórias, que nós não vamos trabalhar com essas sequências aleatórias. Ou pode ser definida por duas formas. Ou por o termo geral, quando a questão me dá uma fórmula, que é o termo geral, ou por uma lei de recorrência. E aí, uma lei de recorrência é que, quando é que eu sei que é uma lei de recorrência? Quando, para mim encontrar os números da frente, eu preciso de números anteriores, ok? E aí, fiz duas questões na aula passada. Então, nós vamos continuar a aula pela questão 3. Então, a questão 3 diz o seguinte: o termo geral de uma sequência é AN. Então, observe, AN é o elemento da sequência e N é a posição do elemento, ok? Lembre-se disso. O AN é o número da sequência e o N é a posição do número. Então, AN é igual a 143 menos 4N, com N pertencente aos números naturais não nulos, ou seja, o N só pode ser 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 e assim sucessivamente. Então, a letra A ele pede qual é a soma dos três primeiros termos. Então, na letra A eu tenho que achar o primeiro, tenho que achar o segundo termo e o terceiro termo e, posteriormente, somar. E a letra B eu quero saber se o 71 e o menos 195 pertencem a essa sequência. Se o caso for afirmativo, ou seja, se eles pertencerem à sequência, eu quero saber qual é a posição que eles vão estar dentro dessa sequência. Ok? Então vamos fazer a letra A. Então a letra A eu quero os três primeiros termos. Então, para mim encontrar os três primeiros termos, a soma dos três primeiros termos, então eu preciso definir primeiro quem são os termos. Então eu vou definir, encontrando o primeiro termo, basta fazer o quê? No lugar, pega a fórmula, termo geral. Quem é o termo geral? AN é igual a 143 menos 4N. No lugar de N, coloca 1. Então, vai ser A1 é igual a 143 menos 4 vezes 1. Então, eu tenho uma subtração e uma multiplicação. Então, eu vou fazer primeiro a multiplicação. Eu tenho A1 é igual a 143 menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Então, A1 vai ser 143 menos 4 vai ser 139. Determinando o segundo termo, para mim determinar o segundo termo, no lugar de N, coloca 2. Então, vai ser AN é igual a 143 menos 4N. Colocando no lugar de N, colocando 2, então vai ser A2 é igual a 143 menos 4 vezes 2. Então, o A2 vai ser 143 menos, por mais vai dar menos, 4 vezes 2 vai dar 8. O A2 vai ser 143 menos 8, vai dar 135. E agora nos falta ainda o terceiro termo. Então, para me encontrar o terceiro termo, pega a fórmula, AN é igual a 143 menos 4N. No lugar de N, coloca 3. Então, o A3 vai ser igual a 143 menos 4 vezes 3. Então, o A3 vai ser 143 menos por mais vai ser menos. 4 vezes 3 vai dar 12. Então, o A3 vai ser 143 menos 12 vai dar 131. Bom, agora de posse dos três primeiros termos, agora eu posso encontrar quem é a soma. Então, a soma dos três primeiros é A1 mais A2 mais A3. Então, A1 é 139, mais A2 que é 135, mais A3 que é 131. Então, somando 139 mais 135 mais 131 vai dar 405. Com isso, nós finalizamos a letra A. Vamos para a letra B. Então, a letra B, os números 71 e menos 195 pertencem à sequência. Em caso de afirmativo, determine suas posições. Então, primeiro a gente vai verificar se o 71 pertence a essa sequência. Bom, esse 71, observe que esse 71 é elemento.
Então, se ele é elemento, nós vamos substituir ele não por n, mas sim por an. Professor, aí você pode me perguntar, professor, como é que eu sei se o número pertence ou não à sequência? Aí você tem que lembrar, você tem a fórmula, você tem a n e o n. Então, quando eu te dou o n, a posição, eu quero o an. Então, quando eu te der o an, eu vou pedir o n. Então, como o n, você lembra lá no comando que o n só pode ser número natural. Então, é o seguinte, quando você substituir o 71 por o an, se você encontrar um número natural, então ele pertence à sequência. Se você não encontrar um número natural, então é porque ele não pertence à sequência. Então, vamos verificar primeiro o 71. Então, vou pegar a sequência, a n é igual ao termo geral, a n é igual a 143 menos 4n, e no lugar de an eu vou colocar 71. Por quê? Porque o 71 não é a posição que ele está na sequência, e sim o elemento da sequência. Eu quero saber se esse número pertence à sequência, ou seja, se esse número é elemento da sequência. Então, quem é a n? Vamos lá, substituindo. Então, a n é 71 igual a quem? 143 menos 4n. No lugar de an, eu coloquei 71. Agora eu vou trazer o menos 4n para o lado esquerdo, para o primeiro membro. Então, está menos, ele vem mais. Igual a 143, não mudou de membro, eu só fiz baixar. E o 71 que está positivo, ele vem negativo. Então, 4n é igual a 143 menos 71, vai dar 72. N é igual a 72 sobre 4, n é igual a 18. Então, observe que o 18 é um número natural não nulo. Então, quer dizer que, como 18 é um número natural não nulo, eu posso afirmar categoricamente que o 71 é elemento dessa sequência. E aí a pergunta é, que posição esse elemento está? Então, o n é exatamente a posição que ele está. Então, o 71 pertence à sequência e é o 18º termo dessa sequência. Okay? O n é exatamente a posição que ele vai estar. Agora, nós descobrimos o 71. Vamos para o 195. Nós vamos fazer de modo análogo. Então, vou pegar a sequência. A n é igual a 143 menos 4n. No lugar do an, vou colocar menos 195. Então, vai ficar menos 195 é igual a 143 menos 4n. Traz o 4n para o primeiro membro. Está negativo, ele vem positivo. O 143 só fiz baixar. E o 195, que está negativo, ele vem positivo. Então, 4n é igual a 143 mais 195 vai dar 138. Então, n vai ser 138, 338 na verdade. Então, 4n é igual a 338. N é 338 sobre 4. 338 sobre 4 vai dar 84,5. Então, observe que 84,5 não é um número natural. Para ser número natural, ou seria 84 ou seria 85. Como o n não é um número natural, o que é que eu posso aferir? Eu posso afirmar que o menos 195 não pertence à sequência. E com isso nós finalizamos a questão. Vamos para a questão 4. Construa a sequência definida pela relação A1 é igual a menos 5 e a fórmula é quem? AN mais 1 igual a 2 vezes AN mais 3, onde N pertence aos naturais não nulos. Então, observe que eu tenho o A1 e aí eu quero descobrir os próximos elementos que é para mim definir a sequência. Então, observe que isso é uma lei de recorrência. Por quê? Porque eu tenho o primeiro termo e aí eu vou descobrir os termos posteriores a partir desse primeiro termo. Então, observe o seguinte, como nós temos o primeiro termo, nós vamos determinar o segundo termo, os outros termos a partir do segundo. Porque eu já tenho o primeiro, então eu vou descobrir o segundo, depois vou descobrir o terceiro e assim sucessivamente. Então, observe que isso é uma lei de recorrência.
Então, para me encontrar o segundo termo, eu vou, no lugar de n, vou colocar 1. Você vai dizer, professor, por que no lugar de n eu vou colocar 1 se eu quero encontrar o segundo termo? Então, não seria no lugar de n colocar 2? Neste caso, não. Por quê? Observe que na lei de formação eu tenho quem? A n mais 1. Então, observe que quando eu colocar no lugar de n colocar 1, aí vai ficar A1 mais 1. 1 mais 1 é 2, ou seja, o segundo termo. Observe que é AN mais 1, não é AN. Se fosse AN, aí sim, eu ia colocar para encontrar o segundo termo, seria, no lugar de N, seria 2. Então, como na fórmula é N mais 1, então para mim encontrar o segundo termo, basta fazer o quê? Colocar no lugar de N, colocar 1, porque quando eu fizer 1 mais 1 vai dar 2. Se fosse, no caso, se fosse N menos 1, então, no lugar de n, para me encontrar o segundo termo, no lugar de n eu tinha que colocar 3. Por quê? Ia ficar 3 menos 1 ia ficar 2, se eu quisesse encontrar o segundo termo. Ok? Então, observe sempre como é que é escrito a fórmula. Então, para me encontrar o segundo termo, no lugar de n vou colocar 1. Tá? Então, vai ficar quem? A1 mais 1 é igual a 2 vezes AN. Então, AN vai ser A1 mais 3. Então, vai ficar A1 mais 1, que vai ser A2, é igual a 2 vezes A1 mais 3. Então, observe aqui, ó, eu quero chamar a atenção de vocês. Observe aqui que eu só posso encontrar o A2 se eu souber quem é o A1. Então, por quê? Porque eu tenho duas variáveis. Eu tenho o A2 e tenho o A1. Então, como eu quero encontrar o A2, para mim encontrar o A2, necessariamente eu preciso saber quem é o A1. E aí a sorte é que a questão me deu quem é o A1. Quem é o A1 é o menos 5. Então, A2 vai ser 2 vezes menos 5 mais 3. Então, o A2 vai ser 2 vezes menos 5, vai dar menos 10 mais 3. Menos 10 mais 3 vai dar menos 7. Então, para me encontrar o terceiro termo, então o que é que eu faço? No lugar de n, coloca 2. Então, vai ficar AN mais 1 é igual a 2 vezes AN mais 3. No lugar de n colocando 2, vai ficar quem? A2 mais 1 é igual a 2 vezes A2 mais 3. No lugar de n coloca 2, então vai ficar A2 mais 1 vai ficar 3, ou seja, o A3, ou seja, o elemento da posição 3, é igual a 2 vezes A2 mais 3. Então, observe de novo que para mim encontrar o A3 eu preciso de quem? Do A2. E o A2 nós já encontramos. O A2 é quem? É menos 7. Então, vai ficar A3 é igual a 2 vezes menos 7 mais 3. Então, o A3 vai ser 2 vezes menos 7, vai dar menos 14. Menos 14 mais 3 vai dar menos 11. Vamos encontrar o quarto termo. Para me encontrar o quarto termo, basta no lugar de n colocar 3. Então, vai ficar AN mais 1 é igual a 2 vezes AN mais 3. No lugar de n, coloca 3. Então, A3 mais 1 é igual a 2 vezes A3 mais 3. Então, A3 mais 1 vai ser A4, 2 vezes A3 mais 3. Então, observe que para me encontrar o A4, eu vou precisar do A3. Então, o A3 nós já sabemos que é menos 11. Então, vai ser A4 é igual a 2 vezes menos 11 mais 3. 2 vezes menos 11 vai dar menos 22 mais 3. Menos 22 mais 3 vai dar menos 19. Para me encontrar o quinto termo, basta no lugar de n colocar 4. Então, vai ser AN mais 1 é igual a 2 vezes AN mais 3. Então, no lugar de n coloca 4. N mais 1 vai ser A4 mais 1 é igual a 2 vezes A4 mais 3. Então, vai ser A5 é igual a 2 vezes A4 mais 1. De novo, para me encontrar o A5, eu preciso de quem? Do A4. O A4 nós encontramos no slide anterior, que o A4 é menos 19. Então, vai ser A5 é igual a 2 vezes menos 19 mais 3. 2 vezes menos 19 vai dar menos 38 mais 3. Menos 38 mais 3 vai dar menos 35. Como ele quer a sequência, aqui já está bom. 5 termos.
Então, a sequência procurada é quem? O A1, menos 5, o A2, menos 7, o A3, menos 11, o A4, menos 19, o A5, menos 35, e reticências, porque essa sequência ela é infinita, porque ele não definiu a quantidade de termos dessa sequência. Bom, com isso nós finalizamos a aula 2, e já já nós voltaremos com a aula 3. Tchau!